brasileiro acompanhou de uma forma muito solidária o que vem acontecendo com o presidente Bolsonaro. Nesse final de semana, nós vimos o presidente Bolsonaro passando pela sua 7ª cirurgia, a mais complexa de todas, uma cirurgia que é fruto daquele atentado terrorista que ele sofreu na campanha de 2018. Um atentado que foi cometido por um militante petista, ex-filiado do PSOL, o Adélio. Uma facada que ele tomou. E foi um final de semana muito apreensivo, todos em oração pelo presidente Bolsonaro, todos com muita compaixão, exceto pelo Jornal O Globo. Hoje, eu não sei se vocês viram, o Jornal O Globo postou o seguinte: intestino de Bolsonaro se adianta e já está preso. Isso aqui não é jornalismo, isso é irresponsável, é repugnante, isso é desastroso, isso é cruel, é desumano, é jornalixo. Logo em seguida, o Jornal O Globo fez uma correção, postou: por um erro de edição, o Globo não identificou como sendo da coluna de humor sensacionalista um post sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pedimos desculpas aos eleitores. Desculpas aos eleitores, uma ova. Deveriam pedir desculpas ao Bolsonaro. Porque ainda que isso aqui seja feito para uma coluna de humor, isso aqui não se brinca. Não se faz piada com um atentado terrorista como foi feito contra o presidente Bolsonaro. Algo que colocou a sua vida em risco. Até hoje ele sofre por conta disso. E fazendo piadinha. Eu gostaria de saber se eles fariam esse tipo de piada com Alexandre de Moraes. Não fazem. Não fazem porque eles sabem que o buraco é mais embaixo. Olha, eu fico vendo o que o presidente Bolsonaro já passou. Esse homem era um deputado de baixo clero. Lutou contra tudo e contra todos, foi eleito, sabe-se lá por quê? Por obra divina. Tomou uma facada, fez um mandato com a pandemia, com a imprensa o atacando, contra o STF, que vinha também tentando governar no seu lugar, passou por diversas cirurgias complicadíssimas, e ainda assim ele encontra forças, resiliência, acorda todos os dias mais forte para lutar por um Brasil melhor. Olha, só há uma explicação para isso: é Deus. É Deus na vida desse homem, e ele tem um projeto muito maior na vida do presidente Bolsonaro. Eu desejo aqui ao presidente Bolsonaro a perfeita recuperação e plena, porque ele é um homem de Deus e não merece essa covardia do Grupo Globo de jornalismo. Obrigado. E como o Jordi citou aqui, é um absurdo o Jornal O Globo, um dos principais jornais do nosso país, fazer uma brincadeira, uma indelicadeza, uma covardia com uma pessoa que passou por uma cirurgia de 12 horas, fruto de um atentado que quase lhe custou a vida, de um ex-filiado do PSOL em Juiz de Fora no ano de 2018. Esse sim foi o presidente que sofreu um golpe. Esse sim foi um presidente que foi eleito sem ter nenhum deputado federal aqui nessa casa, sem ter recurso de televisão, sem ter recurso para campanha, sem ter comissão, mas tinha o povo do seu lado e ainda tem. Em 2026, rezamos e contamos com o presidente disputando as eleições. Mas caso as pessoas equivocadas, que não lutam por democracia, se essas pessoas não permitirem que o presidente Bolsonaro venha candidato, estamos aqui firmes e fortes para representá-lo, com um grande representante para levar à direita e para a gente derrubar todo esse mau caminho que, infelizmente, um poder desalinhado com o executivo e com o legislativo, que hoje é mais político do que judiciário, interferindo e permitindo falas como essa aqui, que está sendo feita no Jornal O Globo. Então fica aqui o meu repúdio ao Jornal O Globo por essa declaração que a gente não deve aprovar de forma alguma nessa casa. Obrigado, presidente Antônio Carlos. A Débora, com batom, escreveu: perdeu um mané, 14 anos de prisão. O líder do Comando Vermelho, 39 anos de prisão, liberdade provisória para ele. E Débora, prisão. Depois da pressão que nós damos aqui no Congresso Nacional, agora prisão domiciliar. Clezão clamou por justiça, doente, vários laudos médicos, solicitando a liberdade dele.
ficou preso na Papuda e morreu na Papuda. São presos, perseguidos politicamente. O STF ele está cada vez mais com abusos e abusos. Nós estamos vendo aqui, acampamento Terra Livre. 8 mil indígenas. 1.000 indígenas vindo de encontro ao Congresso Nacional, invadindo as dependências da Câmara Federal. Cadê o noticiário? Cadê a Globo? Cadê os demais jornais? Alguém falou alguma coisa? Cadê o STF? Cadê os ministros do STF? Isso aí é o quê? Depredação do patrimônio público? É afronta à nossa polícia? Ou é tentativa de golpe também? Tinha deputada do pessoal lá no meio. Eles invadiram o Congresso Nacional, o STF não falou nada. Pelo visto não vai dar em nada. Será que é mera coincidência a esquerda junto com o Executivo Federal? É um jogo combinado entre essas partes? Eu acredito que sim. E a anistia é uma prova disso. Hoje o governo federal está mandando ministros ligarem, líderes ligarem, para saber se você tem um cargo ou não indicado no seu estado, para poder retirar essa assinatura e fazer pressão sobre os parlamentares. Lá em Roraima já teve pressão e deu resultado do governo. Uma deputada já retirou a assinatura dela aqui da urgência da anistia. A gente sabe que tem tempo ainda, Luísio. Tem tempo ainda para retirar a assinatura. Vai vir pressão. Agora você, eleitor em casa, você tem que pressionar seu parlamentar e pressione também seu senador. Não vamos deixar o Senado omisso do jeito que está. Cadê os nossos senadores que estão vendo tudo que o STF tem feito? E constitucionalmente eles podem fazer sim, pessoal, e não tem feito nada. Então cabe ao caro eleitor também poder cobrar o seu parlamentar, seja deputado federal, seja senador da República também. Quando eu escuto aqui um deputado do PT antigo falar, não fala nada, e passa aqui uma imagem de que está tudo bem, não está tudo bem. Pesquisa da Datafolha de ontem, segunda-feira, dia 14, 58% dos brasileiros reduziram as compras de alimentos. 8 a cada 10 brasileiros trocaram os hábitos, deixaram de ir a restaurantes. E olha, esse dado é decisivo nas eleições de 2026. Está aqui, Datafolha, ontem, dia 14 de abril. 83% dos brasileiros dizem que a culpa pela alta da inflação nos alimentos é do governo Lula. 83%. Uma rejeição de 56%. Desde José Sarney, desde Tancredo Neves, nenhum presidente consegue se reeleger com tamanha rejeição. O navio já afundou, isso é fato. Agora a gente precisa se organizar, essa Câmara dos Deputados, principalmente a Câmara dos Deputados, para apontar o rumo certo do nosso país, porque o barco do PT ele já naufragou. Isso é fato. Estão desesperados, mas não precisa nem ficar mais desesperados porque já perderam o controle. E outro assunto, o projeto da anistia, ele foi ontem apresentado aqui na Câmara com 262 assinaturas, e a esquerda que fala tanto em democracia, forçar para não pautar algo que tem assinatura de mais da metade dos deputados é ser antidemocrático. Presidente Hugo Mota, a atitude democrática é o senhor aceitar o requerimento de urgência assinado por 262 deputados. Não cabe a nenhum deputado aqui, porque não gosta do projeto, não concorda do projeto. É engraçado, a esquerda, ela só quer pautar o que ela concorda. Isso não é democracia. Democracia é você permitir que um deputado que defende o comunismo, que suba aqui nessa tribuna e defenda o comunismo. Democracia é você perceber que é importante você permitir que qualquer deputado, até mesmo que queira um outro regime político no nosso país, suba aqui e defende. A democracia não pode determinar quem tem determinada opinião ou não. Democracia é você permitir que tudo que seja de vontade popular, que seja discutida aqui nesse plenário. Em relação ao caso do deputado Chiquinho Brazão, nenhum deputado do PSOL veio aqui para criticar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Nenhum. Quem matou o Marielle acabou. Ninguém veio aqui criticar a decisão do ministro Alexandre de Moraes em determinar a prisão domiciliar para o deputado federal Chiquinho Brazão. Sendo uma decisão certa ou errada, ninguém do pessoal veio aqui
criticar ou discordar ou concordar da decisão do ministro Alexandre de Moraes. A anistia foi finalmente protocolada, o seu requerimento de urgência aqui nesta casa, mostrando algumas verdades incômodas para o governo e para a esquerda. Primeiro, que aquilo que nós falávamos desde o ano passado, quando tive a honra de ter sido o relator na CCJ, que nós tínhamos sim quórum para aprovar, tanto na CCJ quanto no plenário, já se mostrou verdadeira. A anistia precisa de 257 votos para ser aprovada e para a gente ter justiça em nosso país. E o requerimento de urgência foi protocolado com 264 votos, mostrando que já na urgência, já no requerimento, assinaram mais da metade desta casa, mostrando que esta casa está sensível à anistia humanitária para as pessoas do dia 8, que estão sendo injustiçadas, que estão tendo suas liberdades violadas, suas garantias fundamentais totalmente deturpadas na sana de um tribunal que está sendo tirânico. Condenar pessoas que participaram de uma manifestação que fugiu do controle a 17 anos de cadeia é um atentado, sim, contra a democracia e contra a justiça em nosso país. Nós temos a confiança nessa casa, confiança nessa presidência, que iremos pautar o quanto antes, nas próximas semanas, e teremos aqui um grande recado para a esquerda nojenta, corrupta e desumana, que quer ver senhoras, que quer ver velhinhas, pessoas na cadeira de rodas, apodrecendo numa cadeia. Mas o Brasil é maior que vocês. O Brasil é maior que esse governo corrupto e desumano. O Brasil é maior que essa extrema esquerda nojenta. E o Brasil quer anistia. O Brasil quer a justiça. O Brasil quer virar essa página e mostrar que aquelas pessoas são pessoas de bem. São pessoas que estavam manifestando. Erraram no quebra-quebra. Erraram quando fugiu ao controle. Que respondam especificamente por isso, mas isso não dá cadeia, porque não tem ninguém da CUT preso por manifestar, não tem ninguém do MST preso por manifestar, mas aquelas senhoras, a Bíblia, a bandeira incomoda demais a esquerda. Esquerda, vocês são nojentos. Governo, o que vocês estão fazendo é vergonhoso, mas o Brasil e Deus é maior que vocês, e a anistia será pautada e aprovada nesta casa. Toda honra e toda glória ao Senhor dos Exércitos, anistia já. Temos hoje, dia 15 de abril de 21, quando a Suprema Corte Brasileira, com 3 votos apenas contrários, anulou aquela condenação absurda. Anularam, na verdade, 3 processos que tramitavam já em grau de recurso, em 3º grau, por assim dizer, contra o Lula. Foi algo nunca visto no Brasil. A maior heresia jurídica que nós vimos até hoje. E o verdadeiro golpe de Estado foi praticado no dia 15 de abril de 2021, quando, em plena luz do dia, de forma descarada, tiraram alguém que tinha fartas provas contra si, denunciado que foi pelo Ministério Público Federal por corrupção e lavagem de dinheiro, e hoje vimos esse sujeito no Palácio Planalto. Mas eu tenho Luiz Lima, Jordi, Fauro, Coronel Assis, tenho assistido a alguns debates, quando eu vejo agentes da esquerda, interlocutores do lulismo, do petismo, mentindo, apontando algumas provas, indicando Bolsonaro como golpista. Eu fui lê-las e vi que não tem nada. Fui analisar tal da minuta do golpe. Não tem nada de minuta de golpe. É uma minuta, uma pseudo-minuta apócrifa que tem ali, que traz ali no seu teor uma minuta de um decreto legislativo ou de uma mensagem que seria supostamente encaminhada para o Congresso, presidente. Então, não há nada que prove qualquer tipo de ato delitivo por parte do Bolsonaro. Agora, por outro lado, e se o senhor me permitir, presidente, quero fazer aqui uma relação, tive o cuidado de buscar, eu vou relacionar aqui hoje, e para a população toda ouvir. Eles anularam o processo, mas as provas estão lá ainda. As provas ainda estão lá. Eu vou ler aqui porque isso é algo interessante. Provas consideradas nos processos para condenar Lula, e ele teve direito à ampla defesa, plena defesa. Eram 3 processos, um do caso do Triplex, em Guarujá, outro do caso do sítio Atibaia, e outro também desvio de dinheiro público na questão do Instituto Lula.
Então, nós temos aqui, são 17 apontamentos registrados pela acusação, pelo Ministério Público, que foram confrontados durante o primeiro grau, com contraditório, segundo grau, foi até o STJ, e por isso eu digo que eles anularam o processo, mas a prova material de corrupção e lavagem de dinheiro ainda está no mundo. Documentos apreendidos na casa de Lula sobre o triplex. Isso tudo está juntado lá no processo, porque os processos foram anulados tecnicamente, mas não foram incinerados, eles estão lá. Documentos apreendidos na sede da cooperativa Bancop. Documentos apreendidos na OAS. Notas fiscais da OAS contendo itens da reforma do imóvel triplex no Guarujá, em São Paulo. Mensagens de celular do senhor Léo Pinheiro, que na época era o presidente da OAS, se referindo ao projeto do chefe, entre aspas, e para marcar com a madame também, entre aspas. Mensagem no celular de Paulo Gordilho, arquiteto e ex-executivo da OAS, citando reformas em sítio, entre aspas, e praia, entre aspas. Isso tudo mensagens achadas dentro dos celulares dessas pessoas que, na época, inclusive, prestaram delação premiada. Testemunhos de Paulo Gordilho, declarando que tinha conhecimento de que o triplex estava reservado para Lula desde 2011. Mensagem do celular de Marcos Ramalho, executivo da OAS, citando, melhor dizendo, visita ao triplex de Fábio Luiz, filho de Lula, em 2014. Testemunhos de funcionários da OAS que disseram que a empreiteira não costumava personalizar imóveis à venda. Testemunho de gerente da OAS que disse ter acompanhado visita de Lula e Marisa Letícia ao triplex no início de 2014. Testemunho de engenheira da OAS que disse que acompanhou visita de Marisa Letícia e seu filho Fábio ao apartamento em agosto de 2014. Testemunho de funcionário da empresa Kitchens, que confirmou a contratação para 2 cozinhas, uma no triplex em Guarujá e outra no sítio em Atibaia. Testemunho de sócio da empresa Talento, que disse que acompanhou visita de Marisa Letícia e seu filho Fábio ao triplex. Testemunho de zelador do edifício Solares, edifício esse que é onde está situado o triplex em Guarujá, que confirmou a visita de Lula e Marisa Letícia ao triplex. Depoimento de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, confirmando o esquema de corrupção na Petrobras e que se reuniu com Lula para tratar do triplex em 2014. Depoimento de Agenor Franklin Magalhães Medeiros, diretor da área de óleo e gás da construtora OAS, confirmando o pagamento de propinas na Petrobras e que ouviu que o triplex do Guarujá e o sítio em Atibaia seriam debitados do crédito do PT com vantagens indevidas. Nota do Instituto Lula de 2014 com incongruências. E assim vai. Eu poderia ficar aqui mais talvez meia hora, se tivesse tempo, relacionando as provas. Não é indício. Provas materiais que levaram Lula à condenação por corrupção e lavagem de dinheiro. Então, hoje, 4 anos após, nós estamos, sim, diante de uma crise enorme política, porque precisamos iniciar perseguidos políticos que nada cometeram, não tem prova de crime algum contra essas pessoas, como regra. E mesmo assim, temos que ouvir de agentes políticos da esquerda, lulistas, apontando o dedo quando, na verdade, eles não têm moral de apontar nada, porque o líder político deles voltou à cena do crime nos braços de ministros do STF. Um deles, essa semana, inclusive, Gilmar Mendes, dizendo que tem maior orgulho de ter acabado com a Lava Jato. A população brasileira ouve isso e fica indignada. Mas é o nosso papel aqui no Parlamento Brasileiro, no Congresso Nacional, de buscarmos todos os dias fazer as pessoas de bem serem prestigiadas e os maus, os canalhas, os corruptos, os ladrões de dinheiro público serem, como são, desprezados pela população brasileira.
Essa chicana feita há 4 anos atrás, no dia 15 de abril de 21, não foi esquecida pelo povo brasileiro e jamais será esquecida. 3 ministros, eu cito aqui, Luiz Fux, Marco Aurélio de Mello e Nunes Marques, foram os 3 que registraram não. Disseram, nós não aceitamos a anulação porque há provas, independente de questões formais, nós temos diante de um criminoso, de um corrupto, de um lavador de dinheiro e a população brasileira não aceita a passação de pano como o STF na época quis passar e passou. Então, voltaram à cena do crime e agora aqui nós no parlamento temos essa missão, né, de distinguir o joio do trigo. Vamos aprovar anistia para as pessoas inocentes? Sim, vamos, porque isso é mais do que um dever, é uma obrigação nossa. Já que a Suprema Corte não faz justiça, nós vamos aqui, sim, fazer justiça.